Bom, no cenário da música alternativa, poucos os trabalhos são tão referenciados quanto a Dark Trilogy do The Cure. Eles são compostos aí pelos álbuns Pornography de 82, Disintegration de 89 e o Blood Flowers de 2000. Essa trilogia aí representa o lado mais sombrio da banda, né? Uma jornada emocional profunda, assim, que atravessa temas de desespero, de isolamento, de autodescoberta, enfim. E tudo com um tom sonoro e lírico sombrio, assim. Então esses álbuns vão capturar a essência do rock gótico e foram decisivos aí para consolidar o The Cure como uma das bandas mais influentes do gênero. Hoje, no Minha Vida em Vinil, a gente vai falar sobre a Dark Trilogy do The Cure. Vem comigo conferir. Olha só, a expressão Dark Trilogy foi adotada pelos fãs e pelo próprio Robert Smith, né, que é vocalista e líder do The Cure, para designar aquela tríade de álbuns mais sombria e introspectiva da banda. Com sonoridades densas e letras introspectivas, a trilogia vai explorar o universo da dor emocional e da angústia existencial, sabe? O Smith comenta em uma entrevista a Rolling Stone que cada um desses discos aí reflete um momento em que ele sentia que a escuridão era o único caminho para ser verdadeiro com a música e consigo mesmo. Essa Dark Trilogy é marcada por uma narrativa lírica única que vai percorrer todos esses três discos, né? Abordando temas aí como o desamparo, a melancolia, a fragilidade das emoções humanas. E embora cada álbum assim tenha sido gravado em uma década diferente, né? Eles vão se conectar pela intensidade emocional e até pelo mergulho profundo aí no mundo interior de Robert Smith, sendo um reflexo tanto de seus conflitos pessoais quanto da sua evolução artística da banda, né? Então vamos começar falando aí primeiro sobre o disco Pornography de 1982, que é aquele chamado o disco mais brutalmente sombrio, né, dessa Dark Trilogy, sabe? Então no início aí da década de 80, o The Cure estava no auge de uma crise interna. As tensões entre os membros da banda, somadas ao uso frequente de álcool, de drogas, né, iam criar um clima bem pesado durante a produção desse álbum, né? Robert Smith chegou a comentar em uma entrevista à NME que não nos importávamos com mais nada, inclusive nem com a nossa própria saúde. Era uma questão de desespero mesmo. As faixas do disco, né, refletem esse estado de desilusão e angústia. As guitarras distorcidas e uma bateria opressiva, o álbum vai abrir com a potente linha de It Doesn't Matter If We All Die. Não importa se todos nós morrermos, da faixa 100 Years, deixando claro que o disco é um mergulho profundo em um mundo de desespero e autodestruição. E esse clima sombrio e claustrofóbico das faixas vai refletir bem o estado emocional de Smith e também da banda daquela época. O impacto de Pornography foi tão imenso nesse cenário musical, cara, influenciando não apenas o rock gótico, né, mas também toda uma geração de bandas do pós-punk e do rock alternativo que vieram a seguir. Essa energia mais visceral das músicas, como The Hanging Garden e Cold, foi que cativou os fãs em busca de uma representação honesta dos sentimentos mais obscuros, né? Ao lançar Pornography, o The Cure se estabeleceu então como um dos nomes mais relevantes aí da cena alternativa, né? Capaz de expressar a intensidade emocional que muitos artistas evitavam explorar. E aí, em 89, cara, a gente teve o auge emocional e artístico da banda com Disintegration, um dos discos mais legais deles. 7 anos após o Pornography, o The Cure lança Disintegration, que é considerado o álbum por muitos críticos e fãs como a obra-prima da banda. Em 1989, Robert Smith estava prestes a completar 30 anos e se encontrava em uma crise pessoal que levou à criação de um disco monumental. O álbum foi um retorno deliberado às raízes sombrias da banda em um momento em que o sucesso comercial e as expectativas externas estavam bem em alta. Abre aspas aí, diretor. Senti que estava perdendo o controle do que a banda representava, comentou Smith ao The Guardian. Então, para ele, cara, Disintegration era uma tentativa, ou foi uma tentativa de se reconectar aí com a sua essência artística, né? Também, cara, esse disco aí vai apresentar um som expansivo e atmosférico, né? Com faixas que vão capturar o ouvinte pela profundidade emocional e pelas melodias envolventes. A canção Pictures of You é um exemplo perfeito do estilo reflexivo e melódico do álbum, né, que vai combinar letras poéticas e tocantes com uma instrumentação bem rica e bem detalhada, assim. Temos a faixa Love Song, escrita por Smith como um presente de casamento para sua esposa, né, e se torna então um dos maiores sucessos da banda, atingindo o top 10 nas paradas americanas. Ao mesmo tempo, cara, mesmo nas faixas mais acessíveis, como Love Song, a melancolia é o que vai permear cada nota, cada momento desse disco aí, tornando o Disintegration um trabalho coeso e também bem impactante, né?
Esse álbum foi bem aclamado pela crítica e alcançou o sucesso comercial que consolidou o The Cure, né, como um dos gigantes do rock alternativo. Em termos de produção, cara, o Robert Smith e toda a sua equipe usaram texturas sonoras bem ricas, coisas bem profundas, para criar um álbum que se assemelha a um vasto mar de emoções, né? E ele fala que eu queria que fosse um disco no qual você pudesse se perder, né? Então, Disintegration é uma exploração de temas universais, como o amor, a perda e a passagem do tempo. Em sua recepção aí, foi um testemunho da habilidade da banda, né, em transformar o sofrimento em arte. E aí, cara, depois disso, tivemos vários outros discos, e em 2000, então, o que a gente chama, assim, de conclusão, né, desse encerramento da Dark Trilogy, que é o disco Blood Flowers, que foi lançado em 2000, e representou um retorno às raízes mais introspectivas e menos comerciais da banda, né. Robert Smith sempre considerou esse álbum como uma conclusão espiritual de Pornography Disintegration, contemplando o ciclo que ele começou lá na década de 80, que eu comecei falando, né. Então, o Blood foi a maneira que ele achou de lidar com essa passagem do tempo e com as perdas que a vida traz, né? Esse álbum é menos agressivo que o Pornography e menos grandioso que o Disintegration, mas é igualmente poderoso em toda a sua abordagem crua e reflexiva sobre temas como envelhecimento e arrependimento. As músicas de Blood Flowers são longas, mais meditativas e algumas vezes assim são construídas em camadas de guitarra e sintetizadores, né? Que vão criar uma atmosfera que te envolve, assim, sabe? Então tem faixas aí como Out of This World e The Last Days of Summer, né? Que vão refletir em um tom de aceitação e própria resignação, como se o Smith estivesse fazendo as pazes com o peso dos anos e com a dor que acompanhou durante toda a sua carreira, sabe? O álbum aí encerra com a faixa título, né, Blood Flowers, que soa como uma espécie de despedida, assim, tanto para os fãs quanto para as próprias ansiedades do próprio Smith. Blood Flowers foi lançado em um momento em que o The Cure estava fora do foco de tendências musicais, mas o seu impacto foi tão notável, cara, para os seguidores mais fiéis da banda, que esse álbum prova que o The Cure não estava disposto a se moldar em nenhuma expectativa de mercado e que continuava fiel à sua visão artística, né? Encerrando essa trilogia com uma nota de, digamos, dignidade e autenticidade. O que é interessante falar, cara, é que a Dark Trilogy do The Cure é uma das obras mais icônicas, assim, da história da música alternativa. Esses três álbuns aí não apenas vão impactar o The Cure e solidificar ele, sim, como um dos pilares do rock gótico e mesmo pós-punk, né? Mas também abrir o caminho para uma nova era de introspecção e honestidade emocional na música. Robert Smith é muitas vezes celebrado não apenas como um músico talentoso, mas como um cronista, cara, de experiência humana, alguém que explora as profundezas da alma com uma sensibilidade única que só ele tem, né? E a influência da trilogia se estende além do mundo da música, cara. A estética visual, a presença de palco de Smith, que é aquele cabelo despenteado, maquiagem marcante, roupas escuras, tornaram-se ícones da cultura gótica e ainda continuam a inspirar até os dias de hoje. Além disso, cara, o The Cure também influenciou diversos gêneros de artistas, incluindo bandas como Depeche Mode, Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins, que frequentemente citam a banda aí como uma de suas principais influências, né? E em termos assim de impacto cultural, cara, essa trilogia toda aí representa uma espécie de jornada de autodescoberta, sabe? Na qual os ouvintes são convidados a enfrentar seus próprios medos e inseguranças. Como o Smith mesmo afirma aí, que esses álbuns são sobre encontrar beleza na escuridão, sobre entender o que a tristeza faz parte da vida, mas que isso não precisa ser o fim. Para muitos fãs, essa trilogia não é apenas música, mas uma experiência emocional que os acompanhou aí durante ao longo de toda a vida, né? E a Dark Trilogy do The Cure é uma prova, cara, da capacidade que a gente tem, assim, de transcender tempo, espaço, da gente se conectar com emoções mais profundas, né? Então, o Pornography, Disintegration e Blood Flowers não vão ser apenas álbuns, cara. São obras que vão tocar as pessoas, que vão encontrar neles uma espécie de reflexo, assim, de talvez suas próprias batalhas emocionais, né? E para Robert Smith, cara, esses álbuns representam um processo de muito, assim, de autocompreensão e aceitação que continua até os dias de hoje, sim, cara. Então, muitos fãs de todas as idades, todas as partes do mundo, né, ao longo de todos esses anos, e mostra, assim, o The Cure mostrou para todo mundo que a dor e a beleza podem estar coexistindo de maneira muito próximas, assim, que a escuridão pode ser uma fonte de inspiração e expressão autênticas, né? E agora, então, com o lançamento desse novo disco aí, a Songs of Lost World, penso eu, posso estar enganado, que esse é o quarto disco, então vai ser mais uma trilogia, vai ser 4 discos,
são discos-chave na discografia do The Cure, aonde você tem essa volta, não é um recomeço, mas sim um resgate da sua sonoridade inicial, né? Que é essa coisa mais melancólica, mais dura, talvez dura de se ouvir, né? Mas é isso, cara. Eu quis falar hoje para vocês aqui um pouco sobre a Dark Trilogy do The Cure, né? Algumas pessoas falam que a Dark Trilogy seria o 17 Seconds, o Faith e o Pornography. Mas em minhas pesquisas, a gente lendo muito sobre isso, a gente chegou à conclusão então que são esses 3 discos chaves, né? O Pornography, depois o Disintegration e o Blood Flower. São discos que voltam, tem esse resgate à sonoridade inicial da banda, né? Essa coisa mais melancólica, mais isso tudo que eu falei aí, tá bom? Espero que você tenha gostado. Esse foi mais um vídeo do canal Minha Vida em Vinil. Obrigado a todo mundo que tem acompanhado. Se você, cara, curte The Cure, se você curte aí os vídeos do canal, se inscreva aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, faça esse vídeo chegar para mais pessoas, tá bom? Um beijo, a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!